O que não comer na gestação? Ou quais os alimentos que a grávida deve evitar? Essa é uma dúvida muito comum para todas as gestantes. E hoje eu estou aqui com a Bianca Naves, que é uma nutricionista com grande experiência em atender gestantes, e vamos falar sobre esse assunto. Bom, quando a gente fala de restrições alimentares na gestação, isso tem a ver com a possibilidade de alguma contaminação através dos alimentos. E uma das principais preocupações é com uma doença chamada toxoplasmose, uma doença que o exame para saber se a mulher já teve contato ou não é feito como rotina durante o pré-natal, e as mulheres que já tiveram contato, já são imunes, não precisa se preocupar com isso. Mas a maioria delas que nunca teve toxoplasmose precisa tomar alguns cuidados durante toda a gestação para que ela não seja exposta à contaminação. É uma doença que, quando acontece fora da gravidez, traz poucos riscos, é uma doença relativamente simples, mas na gestação a toxoplasmose pode passar a placenta, contaminar o bebê e levar a malformações e cegueira, entre outras coisas. Então, o ciclo de vida do parasita da toxoplasmose tem a ver com alguns animais, principalmente o gato e o boi. Então, a primeira questão é que o toxoplasma pode estar presente nas fezes de gato, e por isso é recomendável que a grávida evite o contato com as fezes dos gatos, manipular fezes, principalmente o gato que vai para a rua, não o gato de casa, que tem menos chance de estar contaminado. E, além disso, tem algumas questões alimentares que a Bianca vai comentar. Que é muito simples, evitar a toxoplasmose via alimentação. Os cuidados são muito simples. O que se deve fazer? Evitar consumir verduras cruas fora de casa e, em casa, garantir toda a sanitização desses alimentos. O que a gente deve usar em casa? Lavar bem, né, as verduras, legumes, frutas com casca, e usar hipoclorito para sanitizar, para eliminar esse possível parasita que contaminará os alimentos. Né? O hipoclorito são essas gotinhas de esterilizar salada que vende no supermercado. Em qualquer lugar, em farmácia, é fácil também, de encontrar. né? E além disso, evitar as carnes cruas, também, como por exemplo a gente encontra carne crua na forma do quibe cru, de tartar, de carpaccio. Nesse momento vale a pena evitar essas preparações. Sem dúvida. Inclusive a carne mal passada, não também. Só crua, mas a carne mal passada também tem que ser evitada pela gestante durante toda a gravidez, naquelas que nunca tiveram toxoplasmose. As que já tiveram, geralmente na infância, né, que a criança que come terra, areia, já teve toxoplasmose, já está imune, ela pode ficar despreocupada quanto a isso. E dentro desse assunto também, Igor, a gente tem sempre em questão os peixes, né? Peixe cru. Toda vez que a gente fala da carne crua, essa é a próxima pergunta natural que vem. Mas e o peixe cru? E o restaurante japonês? E o japonês, a grávida não pode ir, né? Como é que é isso? O ideal é evitar também o consumo de peixes crus. Porém, se você tem a confiança no restaurante que você costuma frequentar, é um restaurante que você tem segurança em relação à refrigeração do peixe, o ideal é que o peixe seja congelado. Então, nos grandes centros, nas grandes cidades, os bons restaurantes de comida japonesa têm um processo de congelamento prévio do peixe que faz com que o risco de contaminação seja muito menor. E é importante dizer que peixe não transmite toxo. Exatamente. Né? A questão com peixe é a contaminação por outras doenças, geralmente doenças virais que dão diarreia, que podem vir dos alimentos crus, como peixes, frutos do mar. E essa contaminação, em geral, nós temos que evitar porque a gestante é um grupo que tem a vulnerabilidade para uma desidratação. E a gente tem que evitar aí uma diarreia, uma desidratação nessas mulheres. Ao mesmo tempo, o peixe é saudável, é uma fonte de ômega 3, como a gente já falou no outro vídeo, né, sobre vitaminas na gestação. Então, o que a gente costuma recomendar na prática é que é melhor, de modo geral, evitar o primeiro trimestre. Isso é um pouco controverso, essa orientação ao longo do mundo, né, no mundo todo. O FDA americano, por exemplo, que corresponderia à nossa Anvisa, tem uma recomendação muito mais restritiva, da grávida não comer nada cru, etc. Outros lugares do mundo não consideram uma restrição tão grande. Mas em relação ao peixe, então o que a gente sugere é evitar o primeiro trimestre, que é a fase de formação do bebê, e depois disso, comendo num bom lugar, com boa procedência, o peixe é saudável, uma boa fonte de vitaminas de ômega 3. Exatamente, traz benefícios para a saúde nutricional da gestante. Uma outra questão importante é evitar os alimentos in natura, como por exemplo sucos, o leite e queijo, dar preferência sempre para os pasteurizados, para evitar a contaminação por micro-organismos. Muito bom.
Então, obrigado, Bianca, mais uma vez. Esse vídeo foi sobre os alimentos que a grávida não deve comer e nós temos no canal mais alguns outros vídeos dessa série de temas de nutrição na gravidez, sobre ganho de peso, vitaminas. E fica o convite então para se inscrever no canal, deixar um like no vídeo se ele for útil para você, compartilhar com outras amigas e gestantes que podem se interessar por esses assuntos e acompanhar os próximos vídeos. Obrigado, um abraço.